Vou mostrar para vocês como organizar o banco de dados de duas formas. A primeira é aproveitando o banco de dados que o Firebase dá para a gente. Eu não sei ao certo quantos megas são, se chega a 1 GB, 2 GB, 50 GB. Depois a gente pode dar uma olhada. Mas é bem interessante, dá para guardar bastante informação. Para quem não conhece banco de dados NoSQL, a proposta do banco de dados NoSQL é não ter toda a estrutura que um banco de dados relacional tem que ter, porque para quem não sabe, para um select funcionar no banco de dados relacional, existe toda uma sistemática por trás. Depois vocês podem pesquisar na internet a infraestrutura do banco de dados Oracle, a SAN. Ela tem uma documentação fantástica mostrando o que é necessário para funcionar um banco de dados relacional. Você vai se assustar com o que você teria que entender caso você fosse um administrador da SAN para estar gerindo o banco de dados Oracle, né? E assim é padrão para todos os outros bancos de dados. E a proposta do NoSQL é eliminar toda aquela engenharia por trás do banco de dados. E é como se a gente estivesse trabalhando com pastas e subpastas até chegar em arquivos com dados. É simples, são filtros de arquivos que o Windows já gerenciava isso de uma forma maravilhosa há muito tempo atrás. Já tinha essa ideia, mas à medida que a tecnologia foi avançando, foi se percebendo que isso era aplicável. Faltava só um software para gerenciar isso de uma forma mais ágil. E é lógico que é mais complexo do que eu estou falando, porque se você guardar arquivo texto no Windows e tentar fazer um banco de dados no SQL, com arquivos de texto diretamente, você vai ter problema de tamanho de arquivo de texto, né? Porque o binário do arquivo de texto especificamente, ele tem limite nos sistemas operacionais, mas se você entender um pouco de engenharia de banco de dados, você vai perceber que trabalhando com bits, e aí você consegue fazer uma engenharia mais profunda para de repente desenvolver um banco de dados NoSQL para você. Não vou entrar nesse detalhe, que já é outro universo, mas vamos mostrar para vocês como funciona. Eu vou copiar isso aqui, vou colocar no Notepad. Só para mim ficar relembrando, porque assim, eu não gravo comandos. Eu tenho que usar bastante esses comandos aí e eu gosto de deixar aí para mim estar, né, não ocupando meu HD com coisas necessárias, até mesmo porque na internet todas as informações estão agrupadas no Google. O Google é maravilhoso, ele acha tudo pra gente. Ok, gente, a gente vai aqui no banco de dados e eu vou apagar esses dois registros aqui. Essa aula será um pouco mais profunda porque eu preciso mostrar para vocês como que a gente gerencia o banco de dados. Então, primeiro você tem que pensar em como vai funcionar a arquitetura do seu banco, para depois você pensar em como você vai obter dados e inserir dados no seu banco. Primeiramente, vamos trabalhar com cadastro de usuário. Então, aqui no banco de dados, a gente cria um document chamado users. Nome de tabela é sempre no plural, porque vai receber mais de um registro. Em vez dele receber um valor, ele vai receber os campos, que seria nome, então, no nosso banco de dados, tem duas formas da gente trabalhar. Então, a gente trabalha com banco de dados só, que foi o que a
Google forneceu para a gente trabalhar com um banco de dados só, então todas as tabelas vão estar contidas nesse banco. Então como é que vai funcionar? Eu posso ter uma tabela chamada de usuários. Dentro dessa tabela eu posso colocar o código 1. E dentro desse código 1 eu posso colocar os meus campos. Então nome, aí eu posso colocar e-mail, eu posso colocar telefone. E eu posso adicionar um registro 2 com os mesmos campos. E adicionar mais um campo aqui que ficou faltando. Isso aqui eu estou fazendo na mão, mas a gente pode criar um script para criar isso aí para a gente, por padrão. E eu vou mostrar uma outra metodologia para vocês, em que o banco ele é criado no momento em que é acessado o primeiro registro e depois a própria aplicação cria o banco. E depois você vai modificando isso. Isso é lógica, né? Então dentro do sistema a gente vai manipular essa lógica da melhor forma possível para que a gente não precise ficar fazendo toda essa tarefa no Real-Time Database. Um número qualquer. Então, a minha tabela usuários, vamos chamar de tabela porque todo mundo está acostumado com banco de dados. Mas aqui tem outra nomenclatura. Eu prometo para vocês que eu vou pesquisar o nome dessa nomenclatura para vocês. E vou trazer os nomes certinhos, que deve ter gente aí me xingando. Então, essa tabela usuários tem 2 registros. São 2 pessoas diferentes. E se eu for trabalhar com um banco só, eu vou criando as tabelas. Então, clientes, mesma coisa. Registro 1 com o nome do cliente. Depois, telefone do cliente. E eu adiciono registro 2 com os mesmos campos. Nome. Telefone. Vejam, eu tenho um banco de dados com 2 tabelas e cada tabela com seus respectivos registros. Registro 1, eu criei na mão esse código. Registro 2, criei na mão esse código. E a outra forma bacaninha da gente estar aproveitando que o Real-Time Database dá pra gente, que é essa dinamicidade de termos um banco só, de graça, que dá para guardar informação, muita informação aí, porque texto não ocupa espaço, gente. Texto é uma coisa maravilhosa. Você tem gente aí trafegando objetos JSON com milhões de dados via URL, e com o Firebase isso fica ainda mais rápido porque é Google por trás gerenciando. Então vou excluir esses caras. Como eu faria para ter
mais de um banco de dados com um banco de dados só no Firebase? Eu viria e criaria o meu banco chamado banco 1. Mando adicionar meu banco 1. Aí tem que ter pelo menos um registro, um valor aqui. No meu banco 1, eu vou ter a tabela clientes, que vai ter o registro 1, que vai ter o nome, e que vai ter a cor. Eu adiciono esse objeto todo, é o banco 1. Eu adiciono mais um objeto, que é o banco 2. Que vai ter uma tabela clientes, com os campos com ID 1, com os campos nome, e cor. Olha, gente, que lindo! Mais de um banco de dados funcionando. Então eu posso acessar essa referência sendo um banco. Essa aqui é a referência master que o Firebase dá pra gente. E da referência master eu posso usar as outras referências para fazer as logísticas do meu sistema. Então eu posso fazer consultas com o ON, eu posso fazer updates dentro de um banco específico, eu posso fazer inserts através do set com um banco específico, posso remover objetos com um banco específico. Mas nós não vamos trabalhar nessa arquitetura, nós vamos trabalhar na arquitetura anterior que eu mostrei para vocês. Então vou estruturar o meu banco de dados todo nessa arquitetura baseado no banco que o Firebase deu pra gente, que o Real Time Database deu pra gente. Mas dá pra, fica aí a dica, dá para aproveitar um banco só e fazer subbancos dentro do banco que o Real Time Database deu pra gente. Essa não é a melhor metodologia, o melhor é você pagar o Real Time Database, caso você precise de mais de um banco. E aí depende da sua aplicação, depende da quantidade do fluxo de pessoas que vão acessar a sua aplicação.